perguntei, por quê? Porque lá na capela, a gente vê muitos animais morrendo, indefesos. E você começa a pensar, meu pai, que mundo é esse? E quando você vê um animalzinho medroso como ela e que passou por isso, eu vi o risco, gente. O nosso risco. Talvez vocês sejam mais fortes que eu. Nos momentos dos embates que você vê uma situação que para uns não tem valor algum, quem não gosta de animal, mas para quem gosta, a gente cai. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos realmente começar a viver o Evangelho de Jesus. Não só ler, não só falar, não só saber, não só comentar. É preciso aprender a viver mesmo. E aí, nesse estudo de hoje, Lucas traz para nós uma passagem evangélica no capítulo 12, versículo 47 e 48. O título: não se pedirá aquele que não te recebeu, foi de Kardec Poço. Aí a passagem é essa: o servidor que soube a vontade de seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se farão prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado muitas coisas. Nós espíritas, como Marisa deu, nós somos uma classe privilegiada. Nós só não podemos agir como os judeus, que se julgavam especiais porque foram os primeiros a receber a notícia de um Deus único. Nós não somos especiais. Nós apenas estamos recebendo sobre nós, em nós, uma responsabilidade imensa de levar a tradução, o esclarecimento do Evangelho através da doutrina espírita em todos os lugares que nós estivermos passando, para todas as pessoas que nós estivermos convivendo. Jesus, ele trouxe essa mensagem dele. Não tinha internet, outro dia nós falamos isso aqui, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha audiobook, não tinha livros assim, nada, tinham escritas rudimentares e espíritos de boa vontade envolvidos no compromisso que assumiram perante Jesus e que realmente se comprometeram a ponto de dar a vida na defesa da boa nova. Já nós, tantos anos após, nós não temos que mais dar a vida física na defesa do Evangelho, graças a Deus, né? Nosso país aqui ainda nos permite isso, vivenciar a nossa fé religiosa, a doutrina que nós conhecemos de uma forma livre. Mas nós espíritas estamos muito cheios de teoria. Quando nós vemos uma pessoa pobre passando por determinadas privações, calma, precisa passar por isso, é programação que a pessoa assumiu. Então nós terrorizamos e nós ali emitimos um juízo de valor, como se aquilo ali fosse uma coisa aceitável. E muitas vezes nós não movemos uma pedra, não movemos uma palha para ajudar aquela pessoa sobre o manto de que não precisa passar por isso. Falando sobre uma pessoa pobre que está precisando de uma ajuda, fica fácil. Mas vamos falar de criminosos. Vamos falar de estupradores. Que nós temos a notícia tão farta aí nas mídias
sanguinolentas, os crimes bárbaros que são perpetrados por pessoas que nós, então, queremos que sejam mortas, que sejam presas, que sejam açoitadas, que a polícia prende, que bata. Ainda temos essa forma de enxergar o criminoso. Quanto mais cruel o criminoso, maior é a nossa vontade de que ele responda por aquilo que ele está fazendo. Aí nós vemos, isso eu estou falando com muita. Aí nós vemos um político que está errando, a gente já fala assim, ele precisa ler o livro Esculpindo o Próprio Destino, para ele saber o que ele está guardando ali. É o nosso olhar. E nós recebemos muito. Recebemos inclusive a informação de que Jesus, quando olhou para Madalena, ele não viu aquela mulher caída. Ele não viu e não julgou. Ele viu um espírito que estava vivenciando um momento de fraqueza e de ignorância. Mas ele enxergava ali além daquele momento de vida. Ele sabia que aquela pessoa que estava caída e praticando atos para a sociedade, atos vergonhosos, que deviam tirar aquela pessoa da sociedade como marginal, ou se deixar à margem do caminho, ele via que ela seria um espírito valoroso no vivenciar o ensinamento dele. Ele via isso. Se alguém aqui estiver assistindo aquela série de Chosen, e eu aconselho que assistam, ela primeiro impacta negativo, mas quando você começa a ver, você vê que ali é o Evangelho vivo. Quase que um contato com Humberto de Campos. Um Jesus alegre, cheio de vida. E um Pedro turbulento. E eu, esse final de semana, desde segunda-feira, desde sábado e domingo, para justificar a minha angústia e principalmente na segunda-feira a minha braveza, eu me espelhava no Pedro. Aquele Pedro que lá no de Chosen conta que ele era, foi difícil. Pedro, Dario que estuda Pedro sabe disso. O Pedro foi um espírito, uma pessoa difícil de entender a palavra de Jesus. Ele teve dificuldade em vivenciar. E nessa série The Chosen, a esposa de Pedro perde um filho, aborta uma criança, mas o Pedro ficou indignado, porque Jesus ajudava todo mundo e não ajudou a mulher dele, não salvou o filho dele que estava na barriga da esposa. E o Pedro afastou de Jesus, se ligou a um soldado romano, aquele cuja servo Jesus curou, até então isso não havia acontecido, o centurião, e ficou lá cuidando, lá, consertando uma latrina lá, com raiva de Jesus, e não queria falar de Jesus, não. Ficou bravo. E eu me espelhei, Pedro pode, eu também posso ir, estou brava. Então, Jesus via em Pedro aquela pessoa sobre a qual, quando Pedro realmente despertasse para a realidade do que Jesus estava trazendo, e naquela época era difícil de se entender. Para nós hoje não. Nós temos aí milhões de livros, aí, não só doutrinários nossos, espírita, mas milhões de historiadores trazendo para nós a passagem de Jesus aqui nesse planeta. Então nós já temos imagem de como foi difícil para ele, e aquele momento foi difícil realmente. Gente, mas foi difícil demais para aquele povo assimilar o que Jesus estava trazendo. Meçamos essa dificuldade, aquela dificuldade pela nossa dificuldade de vivenciar o que ele está nos ensinando. É difícil mesmo. É muito difícil. Para um aluno do primeiro ano de grupo ou do terceiro período do ensino fundamental, né? A dificuldade que ele tem de aprender a escrever o nome, a dificuldade que ele tem de aprender
as cores, o alfabeto. A gente entende isso. Mas no caminhar, ano a ano, dependendo da capacidade de assimilação daquele aluno, ele vai adquirindo conhecimento e quando chega no Enem, se ele foi um aluno compromissado, ele vai conseguir fazer uma boa prova. Nós somos esse aluno. Nós já passamos lá pelo terceiro período, que antecede o primeiro ano fundamental, em termos de Evangelho de Jesus. Não sei se nós estamos ali nas portas do Enem, mas, como Marisa leu aqui, no retorno nosso à vida espiritual, vai nos ser cobrado. O que você aprendeu? Como é que você aplicou isso nas provas que você teve que fazer para passar de ano? Como é que você vivenciou o seu dia a dia de estudante? Você deu atenção às aulas? Você deu atenção ao dever de casa? Você foi compromissado com os horários? É isso que eu vou perguntar para nós. Aí nós pensamos que vivenciar o Evangelho de Jesus é fazer mais ou menos o que Madre Teresa fez, o que Irmã Dulce fez, o que Gandhi fez. Não. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, partindo do princípio que nós aqui, não importa o ano escolar evolutivo que nós estejamos, cada um de nós está num ano diferenciado do outro. Cada um de nós assimilou de forma diferenciada do outro, como os alunos da escola. Mas eu vou trazer para cá uma conversa que eu tenho certeza que nós já tivemos aqui em outras falas minhas. Nós somos espíritas. Nós sabemos de lei de causa e efeito. Nós sabemos que nós somos espíritos. Que quando nós assumimos uma encarnação, quando nós estamos à porta de retornar ao plano físico, nós viemos para cá, com certeza, porque somos espíritos já medianos e temos capacidade para participar do nosso planejamento, alguns mais, alguns menos, mas pelo nosso modo de ser, nós somos espíritos medianos, nós não somos mais espíritos primitivos, impedidos de participar do nosso planejamento. Então, quando nós estamos aqui retornando ao nosso mundo espiritual, ao nosso mundo físico, nós trazemos conhecimentos adquiridos lá, adquiridos aqui, estudo que fizemos lá, estudo que fizemos aqui, e viemos para cá para aplicar. Então nós sabemos, todos nós sabemos, que quando estamos reencarnando, quando o espírito vem reencarnar, ele vem para enfrentar momentos de extrema dificuldade. Ninguém aqui duvida disso. Por mais lindo que seja o nascer, o preparar, aquele período gestacional lindo, cheio de expectativas, cheio de esperanças coloridas, de quartos lindos, enfeitados, de roupinhas de cores, parará. É lindo o preparo para receber a criança. Mas nós estamos preparados para receber o Espírito. Quando nós passamos na rua e que nós vemos uma mulher grávida passando, a gente tem a lembrança como espírita que recebeu essa informação de que a encarnação em si, está no livro dos Espíritos, a encarnação em si é uma prova. Que lá os Espíritos falam, vivenciando a prova da encarnação, para nós nos depurarmos. Quando nós erramos, o que acontece? O que é com o Espírito? Ele precisa voltar, ele precisa vivenciar a prova da encarnação. Então os Espíritos já nos falam que a encarnação já é uma prova. E nós, vendo uma mulher grávida, porque nós estamos aqui aprendendo para aplicar aqui, no templo, mas a oficina é lá fora também, não é só aqui dentro não. O templo também é lá fora, não é só aqui. Aí nós estamos indo pela rua, tranquilo, e vemos uma mulher grávida passando. Quantas vezes nós lembramos de fazer uma prece por aquele espírito que está chegando, que está vindo
de alegria de viver, de bom retorno a esse lar nosso aqui, provisório. Será que nós lembramos disso? De fazer uma prece, meu Pai, fortalece aquele espírito, para que ele venha para cá, forte, que ele tenha, Pai querido, um pouco de lembrança com os compromissos assumidos no plano espiritual. Fortalece, Pai, que ele esteja sentindo a presença dos seus fiadores da encarnação e que ele possa trilhar o caminho aqui, assistido, Pai querido, pela luz do Evangelho, seja em qualquer doutrina, mas que ele esteja assistido pela luz do Evangelho. Lembram de fazer isso? E para os pais que estão recebendo aquele Espírito, nós espíritas não recebemos a informação de que a grande maioria de nós reencarna junto dos seus desafetos? Que é difícil a convivência em família? Será que nós lembramos, como espíritas, de emanar as nossas vibrações para aquela família? Pai querido, neste momento eu te peço, assim, não lampejo, não precisa ficar ali, não, segundos. Pai querido, abençoa essa família, fortalece os laços dessa família, dê a eles, Senhor Jesus, capacidade de estarem verdadeiramente compromissados no seu planejamento reencarnatório, que eles possam se entender naquele domingo lá na capela, a Denise Sader. Convidem a Denise Sader para vir falar, gente, vocês vão adorar. A Denise Sader, lá da Allan Kardec e do André Luiz, falou sobre sintonia, ela nos lembrando que os fluidos em que nós estamos, esse fluido cósmico universal, que nós estamos nele envolvidos e que através dele os nossos pensamentos, as nossas vibrações alcançam, né, o mundo. Então ela nos lembra, esses fluidos são neutros, eles recebem as nossas emanações da natureza que nós lançarmos. Então, se eu lanço uma emanação de força, de fé e de coragem para Marisa, Marisa vai receber, porque eu estou alimentando aquele fluido que nós estamos nele com as minhas vibrações de saúde, de paz e de coragem para Marisa, mesmo que ela nem saiba, ele não precisa saber, mas eu estou emanando para ela. Eu sou espírita, eu sei disso, eu recebi essa informação. Agora, eu espírita, eu sei que sou espírita, eu aprendi muita coisa na doutrina espírita, e a Jo passa por mim, a Jo fala mal de mim, eu emano para a Jo toda a minha raiva, eu alimento o meu ambiente, o meu canal de comunicação com a Jo com energia negativa, eu deletério que vai fazer mal para a Jo, mas vai primeiro me contaminar. Está dando para entender? Aí, ainda no dia a dia, porque a gente pensa isso aqui que é difícil, mas não é impossível. Olha o que eu passei, eu caí, fiquei, meu Deus do céu, por que você fez isso? Eu pedi tanto para proteger, a gente cai, mas levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Aí, eu venho lá e vejo uma mocinha envolvida nas drogas, pele e osso, passando, que coitada, né? Nossa, como é que cai nisso, gente? Como é que fica aqui na vida? Às vezes largou a família lá e cai, nossa, trocou a família pela roupa, usar droga. Muitas vezes nós fazemos isso. Está na hora de emanar vibrações, lembrar que nós recebemos informações que muitas vezes são espíritos que tiveram vidas passadas entregues, talvez a distribuição de drogas, e que veio nessa pecado, muitas vezes precisando vencer as drogas, mas não teve a força suficiente. Mas nós somos espíritas e nós sabemos
lei de causa e efeito. E nós sabemos que nós podemos muito, porque aquela notícia que Jesus falou de uma forma firme para nós precisamos confiar nela. Nós somos o quê? Deuses. E nós podemos realizar o que Ele realizou e, como Ele disse, muito mais, se nós confiarmos. Nós recebemos a explicação dessa fala de Jesus. Nós podemos, através da nossa fidelidade a Deus, o que nós chamamos de fé raciocinada, podemos realizar sim como Ele realizou curas. Dizem que Lucas, aquele livro Médico dos Homens e de Almas, né? Lucas, história de Lucas, não é isso? Lindo. Lucas fazia cura que ele nem sabia o que estava fazendo. Ele pegava na pessoa, assim, conversava com a pessoa, saía dele uma energia tão pura que a pessoa curava. Ele nem sabia que ele curou a pessoa. Está lá no livro, Médico de Homens e de Almas. Flui de nós aquilo que nós emanamos. É esse doar ao mundo o que nós recebemos de graça, que emana-nos. Eu até trouxe aqui nesse livro Trilha de Luz, a mensagem de número 4, muito se pedirá. E aqui ele fala, ninguém vive sem contas. Muito se pedirá amanhã do que recebesses, do que recebes. Nenhum de nós viverá sem contas. Ela leu aqui no Vinha de Luz. São contas que nós prestaremos numa contabilidade necessária para aferir aquilo que nós realmente aprendemos, mas muito mais do que isso, aquilo que nós doamos dentro do nosso aprendizado. Uma vez ouvindo Haroldo Dutra, ele falando sobre essa responsabilidade que nós assumimos quando nós pegamos o Evangelho e vamos estudar o Evangelho e adquirir conhecimento. Ele ainda brinca, graças a Deus que eu sou dependente de Bezerra de Menezes. Eu dependo de Bezerra de Menezes, ele ainda brincou com isso. Mas quantas pessoas dependem de nós? Quantas pessoas dependem de nós? Porque nós recebemos e nós temos a obrigação de distribuir. Passando perto do velório, nós já lemos lá no prefácio do livro No Mundo Maior, Emmanuel relatando para a gente que a grande maioria de nós, milhões de nós, retornamos ao plano espiritual sem mínima noção do que é vida, do que é morte. Nós vimos lá no livro Os Mensageiros quantos dormem porque não conhecem a realidade da vida. Nós conhecemos. Nós recebemos a informação através da doutrina espírita que a vida flui, bela, maravilhosa do lado de lá, conforme nós estivermos conectados. Aonde nós tivermos colocado o nosso tesouro, os nossos valores, a nossa mente, onde nós estivermos conectados, ali nós estaremos, principalmente depois que desencarnarmos. Aí nós passamos ali no velório, ouvimos um velório passando, e, morreu, esse aí deve ser gente rica, eu estou andando de carro. Não, esse aí deve ter conhecido ninguém não, tadinha, não é isso que vai pensar? Será que nós lembramos como espírita que é um companheiro de jornada terrena que está retornando para casa? Será que ele sabe que está retornando? Será que ele sabe o que ele está esperando por ele? Será que ele sabe que ele pode despertar até nesse momento e lembrar de fazer uma prece? Será que ele sabe disso? Cabe a nós fazer o quê? Elevar o nosso pensamento em prece. Pedir aos bons espíritos que recebam e que conduzam aquele espírito. Pedir aos amigos espirituais, aos parentes daquele espírito, que cheguem até ele. Mas, principalmente, pensamos que ele esteja
ou vincular ao corpo. Meu irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, está com 77, ele me passou uma mensagem essa semana, falando que ele procura entender José Roberto e eu. Eu procuro entender vocês dois, na ilusão que vocês dois têm sobre esse negócio de espiritismo. Mas, você sabe, eu não confio em Deus, eu não acredito em Deus. Então, eu acho que vocês deviam escolher melhor essas palestras lá no caso de vocês. Porque o pessoal fala vazio. E eu estou com um problema do coração. Precisava ter um tratamento de parar o coração, dar choque para o coração voltar. Tem a arritmia, né? Então tem que parar o coração, dar um choque para poder o coração pegar o ritmo de novo. Ele não pôde fazer isso porque o coração está fraco. Então o pessoal está teterismo, e olha lá. E está também com problema de sofrer qualquer aneurisma, AVC, qualquer momento ele tem muita cautela com o sangue. Ele explicou lá na mensagem. E eu sei que vou morrer e que nada me espera do lado de lá. Que vai ser tudo vazio, acabou. Nessa mensagem, ele demonstrou medo, né, óbvio. Só que ele tem uma cultura muito grande, professor a vida inteira, filósofo, e deu aula a vida inteira deu aula, e ele não aceita muito palpites, né, porque ele não aceita. Ninguém, né, na concepção dele, ninguém sabe o suficiente para estar ensinando a ele alguma coisa. Então a gente fala para ele com muito respeito. Eu fiz uma prece. E Deus me deu linha dele com medo. Né? Aí eu respondi a ele, falei, meu irmão, quem sou eu para te falar alguma coisa? Mas eu te falo. Tenho mais de 40 anos que eu estou estudando esse livro. Falei para ele. Eu posso te falar, eu queria te pedir, eu não posso te ensinar nada, falei para ele. Mas eu posso te pedir. Eu vou te pedir, por favor, tira da sua mente essa ideia de que a morte é o nada. É só isso que eu te peço. Eu te peço, confie em mim. Porque você vai chegar do lado lá, meu irmão, conforme você está pensando. Se você pensa que a morte é um nada, você vai chegar de lá, vai se sentir no nada, no limpo, no nada. Isso não é bom. Porque do lado de lá, meu irmão, a vida é tão real que você vai te assustar, você não vai saber que você desencarnou. Eu só te peço isso, saiba que há vida, muita vida após a morte. Não é nada de descanso eterno, pelo amor de Deus, ninguém merece descansar eternamente. Mas é vida flutuante. Eu só te peço isso. E ele, por causa de política, cortou relação com meu outro irmão, que é coronel do exército. E ele me falou, não gosto mais dele, não convivo com ele. Aí eu falei com ele, essa sua mágoa com o Renato, ela está fazendo mal ao seu coração. Ela está envenenando o seu coração. Cuida disso. Por que eu trouxe isso para cá? Porque nós precisamos passar os nossos conhecimentos. Mas não só com palavras, irmão, eu falo como precisar. Mas é com a nossa vivência. E ele tinha acabado de me falar, você com sua religião deu certo na vida. Eu com a minha falta de fé não dei. Porque eu não criei nem meus filhos, você criou bem os seus. Eu falei, está vendo? Então, tem alguma coisa boa na minha religião. Aí eu pedi a ele, olha, só me escute isso. Então, muitos de nós reencarnaremos assim, nesse conceito de vazio. É nossa missão, porque recebemos passar a nossa vivência. Não façam como eu com as
gritando. E foi o mesmo choque. Eu vi o corpinho dela lá em cima. Mas façamos assim como a gente faz às vezes, quando um ente amado desencarna, a gente sabe que está tudo bem, que eles estão bem, apesar da dor, da saudade. Nós sabemos que a dor é uma bênção, o sofrimento é opcional. Então nós precisamos dar esse exemplo. Se não podemos exemplificar, podemos, ao saber que alguém pensa assim, ou ao passar por um velório, ou por um enterro, ou por um cemitério, sempre elevar o nosso pensamento em prece e pedir por aqueles que retornaram ao lar espiritual e que eles estejam realmente assistidos. Isso de andarmos na rua e olharmos em volta e vermos o mundo à nossa volta, no nosso trabalho profissional, nas nossas festas, na sociedade, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa casa espírita, que silenciosamente, sem noticiarmos, que nós possamos retribuir ao planeta as emanações nossas de paz, de confiança, de alegria, de saber que nós somos caminheiros, que nós somos jornaleiros, que nós somos mensageiros, que nós estaremos sempre levando notícias aonde nós estivermos, mas que nós saibamos levar as notícias conforme nós aprendemos com a mensagem de Jesus. Nas pequeninas coisas do dia a dia, fazendo o nosso alimento, lavando a nossa roupa, limpando a nossa casa, dirigindo, fazendo as pequeninas coisas, que nós estejamos sempre vigiando o nosso pensamento para que nós estejamos devolvendo à atmosfera do planeta apenas energias salutares, positivas, boas, alegres. Naqueles momentos em que nós caímos, como eu caí, e como cai às vezes até bravo, como o coitado Zé Roberto, que nós saibamos nos controlar. Emmanuel nos fala que errar nós erramos mesmo. O tempo que nós levamos para corrigir, para reparar a nossa situação emocional é que vai demonstrar o nosso grau evolutivo. Então, se nós passamos muitos dias com raiva, muitos dias reclamando, muitos dias tristes, sofrendo, meu Deus, por que isso, por que aquilo, ou brigando, ou xingando, achando o outro isso, achando o outro aquilo, vai demonstrar quanto mais tempo levarmos, vai estar bem claro o nosso pequeno grau evolutivo. Isso é fato. Quem disse foi Emmanuel, foi eu. Aprendamos com essa mensagem. Tenhamos realmente em nós essa certeza que nós estaremos prestando conta sobre tudo aquilo que nós recebemos. Tudo aquilo. Tudo aquilo. Sem querer o do outro, sem achar que a galinha do vizinho é mais gorda que a nossa, que o carro do outro é mais bonito que o nosso, que a casa do outro é mais bonita que a nossa, que o outro é mais bonito que o nosso, que o outro é... Não! Nós já recebemos tudo o que precisamos e que merecemos. O outro está recebendo no seu tempo, porque nós, com certeza, temos recebido demais. Então, que Jesus continue nos fortalecendo, que nós continuemos juntos, nessa jornada de vivenciar o Evangelho nas nossas pequenas atitudes. Que não sejamos só como eu estou aqui, olha, só expondo, só lendo, só conversando no estudo, mas que seja do mais profundo do nosso ser, a certeza de que nós somos espíritos, que convivemos com espíritos, que têm as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, talvez as mesmas dores que nós. Que nós saibamos então retribuir o bem que nós recebemos através da misericórdia divina. Viu, gente? Eu agradeço demais a casa por me chamar aqui, mata a minha saudade, me faz lembrar alguns momentos de
de alegria que nós vivenciamos aqui, tá bom? Muitos momentos de alegria. Que Jesus nos abençoe sempre, viu? Obrigada a todos.